vamos lá, vamos iniciar. Estamos aqui novamente e temos um convidado especial hoje, que é o Marcelo Teixeira, grande amigo de longa data, e que é um prazer receber. Já vou apresentar ele. E os 4 cavaleiros do Apocalipse, como sempre, né, reunidos na mesa de bar, como a gente faz quando a gente está junto, né? E agora a nossa conversa está na internet, já que a gente não pode mais se reunir, né? Então, o Vinícius, né, presente aí lá de Curitiba, né, Vinícius? Tudo bom? Isso aí, boa noite, pessoal. O Cláudio também aqui em Joinville, também presente. Tomando água hoje, né, Cláudio? Só na aguinha aí, como sempre. E o Charles, lá de Floripa. Tudo certo, Charles? Tudo certo. E o convidado hoje, então, é o Teixeira, e conheço ele de longa data, e quando a gente se encontra, a gente relembra dos períodos que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu construindo entidade profissional, que é o PMI, né? O Project Management Institute. E a gente brinca que naquela época a gente ia tentar buscar associados, né, gente para compartilhar a abertura da entidade, e éramos poucos, né, eu, Marcelo, o Márcio Scheffer, enfim, então tinha uma turma pequena até, e a gente ia explicar o PMI, né, e tinha de explicar o projeto. E falou, mas quando você fala de projeto, tá falando do quê? Né? O pessoal não sabia o que era projeto, o que era gerenciamento de projetos. Isso é a vida do Marcelo Teixeira há muitos anos, né? Tem trabalhado sempre aí com projetos ligados à indústria, à manufatura, né? Mestre, doutor em engenharia mecânica, é isso, Marcelo? É, isso mesmo. Isso, fala um pouquinho o que você está fazendo da vida aí, né? Senão eu vou ficar... Mas essa nossa história, quando a gente se conheceu, é muito bacana, né? Quando a gente trouxe o PMI para Santa Catarina, né? Tinha uma turma, era você, o Márcio, tinha lá o Marcelo Basto, o pessoal das Soluções, né? Da antiga Soluções. Bacana. Muito bacana. E a gente fazia isso mesmo, de porta em porta. E você tá no Senai agora, né? Hoje eu estou lá no Instituto Senai de Inovação, em Joinville, que tem 2 áreas, na verdade, lá são 2 institutos, é o sistema de manufatura e tem processamento a laser. Então, a gente eu trabalho com os 2 institutos lá, e a gente une essas competências para trazer alguma solução para a indústria. Então, lá, hoje o Instituto tem um portfólio de projetos bem interessantes, tanto para a área de petróleo e gás, automobilística, indústria de linha branca, e nesse ambiente Covid agora, né, já adiantando um pouco a conversa, nesse ambiente, a gente está empenhado são 4 frentes que a gente tem para fortalecer a indústria de ventiladores pulmonares. Tem um projeto aí que eu estou liderando agora, que é para fortalecimento da indústria de construção desses equipamentos, e aí tem várias parcerias sendo fechadas, e é incrível, assim, o que os empresários estão fazendo, estão todos unidos em torno disso e apoiando, né? Você pega uma GM, montou uma célula de manutenção na própria fábrica, manutenção desses equipamentos. No Senai aí, Joinville, a gente montou também uma linha para manutenção. Então, tem várias ações, né, nessa área. Mas eu estou nessa área de projeto já há bastante tempo, como você falou, né? Já trabalho direto sempre trabalhei direto com a indústria, e agora com o Senai eu me voltei um pouco mais a esse lado da pesquisa e desenvolvimento de inovação, né? Era uma coisa que eu já vinha buscando há algum tempo, e o Senai abriu essa porta aí, né, para muitos pesquisadores, né? Não só para mim que gosto disso, mas para muitos, e está sendo uma plataforma bem interessante de desenvolvimento de equipamentos, de software. Então, tudo que vocês escutam falar hoje sobre indústria 4.0, o Senai usa os 26 institutos que ele tem espalhado no Brasil para desenvolver essas tecnologias.
né? Então, em Joinville nós temos 2, em Florianópolis tem a parte de sistemas embarcados, chego a desenvolver também até plataformas para satélite, etc. Tem a parte de software, inteligência artificial. No Rio Grande do Sul é muito forte lá a parte de polímeros. Enfim, no Brasil todo são espalhadas várias competências aí. E nós nos comunicamos, ou seja, um projeto ele não é o único do Senai de Joinville. É um projeto multidisciplinar. Então, eu gerencio um projeto pelo Senai de Joinville, mas participam outros Senais. Né? A Senai de Pernambuco, por exemplo, que é muito forte na parte de TIC, e Senai de São Paulo, que tem outra área bem grande na parte de manufatura, de Belo Horizonte na área de siderurgia. Então, tem essas competências, elas se unem por meio desses projetos. E são projetos com resultados bem interessantes já em indústria. Legal, a gente estava batendo um papo esses dias, né, da indústria, a indústria 4.0, tem uma indústria 4.0 AC e outra DC, né? Ah, sim. Antes do Covid e depois do Covid, né? O Charles é meio metaleiro, não é, Charles? Exatamente. Na hora que eu vi o nome ali, achei sensacional ali. Então, nós vamos falar hoje como é que fica essa indústria depois do Covid e se isso vai acelerar alguma coisa. O Cláudio, Vinícius aí querem, o Charles também quer falar alguma coisa. O que vocês estão dando de palpite aí? Antes do Teixeira falar, porque o Teixeira é suspeito, ele vive isso todo dia, ele vive indústria 4.0, né? E o que a gente acha que vai acontecer com o mundo pós-Covid? A gente vai continuar os mesmos ou não seremos mais os mesmos? Vamos lá, né? Deixa eu comentar um pouquinho. Então, o que a gente tem escutado? Tem a parte da teoria da conspiração, né? Isso faz parte, também está muito em voga nesse momento, né? De Covid, tem várias teorias aí que tratam desse assunto. Algumas que a gente tem escutado de alguns grupos aí que tende a aumentar a parte do nacionalismo, né, patriotismo, de o pessoal começar a ter um consumo interno maior, desenvolver novamente a manufatura no Brasil, que alguns segmentos de manufatura acabaram, né, deixando de se inovar, buscando sempre o mercado da China, né, montando filiais na China, ou desenvolvendo fornecedores lá, e focaram mais na parte de distribuição no Brasil. E agora tem esse momento de repensar isso, né? Muitas pararam, ficaram com a fábrica parada totalmente, porque dependiam 100% de componentes que vinham da China. A gente escutou alguns casos assim no mercado, de empresas que pararam em função dessa dependência, e aí traz, né, à luz essa reflexão de o quanto essa dependência vai continuar ou não. Acho que nesse momento, agora que o tema está bastante acalorado, todo mundo diz, não queremos mais ter essa dependência, né? Vamos nos reinventar, vamos ver o que a gente precisa fazer para melhorar essa questão. Mas a gente sabe que não é da noite para o dia que você levanta uma fábrica novamente, que você compra todos os equipamentos novos, né, atualiza tudo, a gente sabe disso, então pode ser que seja um momento muito forte agora, esse tema, mas quem sabe a hora que a poeira baixar de novo, a turma olhe mais a parte do custo, né, continue comprando da China, olhando o custo de entrega de componentes, de matéria-prima. Se não tiver, vejo, né, que se não tiver um incentivo muito forte do governo para trazer novamente esse desenvolvimento para a indústria nacional, vai ser difícil a gente competir com a China, né? Cada vez é mais difícil. Então vejo que tem um grande desafio, um grande dilema aí de como é que a gente traz, né, esses novos investimentos, se isso vai ser uma política de Estado, uma política do Brasil de incentivo, né, à indústria nacional, de retomada da indústria nacional, ou não. Então, fica aberto aí a questão. Ô Teixeira, olha só, isso que ele falou é interessante, porque a gente perdeu nossa indústria, né? Foi perdendo a indústria ao longo dos anos. Esse é assunto amplamente debatido, né? A desindustrialização de todo o Ocidente, né? Não é nem só
não é nem só do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, Europa. A gente tem passado por essa desindustrialização por uma questão de custo. E quem se beneficiou disso fomos nós, né, consumidores, que passamos a ter acesso a produtos muito baratos, que no passado talvez não pudéssemos comprar de forma popular, né? Tem um benefício social em trabalhar com um custo baixo. E aí a gente parou de fabricar, a gente está vendo a gente não consegue mais fabricar nem máscara. Enfim. E aí, o Brasil, como é que rola isso agora? É por nacionalismo? É por decreto? Nós seremos competitivos? Nossa indústria pode ser competitiva? Tem capacidade de ser competitiva? Ou a gente vai ter de escolher uns segmentozinhos para fazer aposta, para ser vocacionado em algumas coisas deixar para lá? Que a gente pode ou não pode ser industrializado novamente? Olha, se é que a gente foi, né? Sim, não, pode. Eu sempre acho que a gente pode, assim, o que a gente quiser, a gente vai conseguir, né? A gente, com esforço, com um bom plano, a gente consegue. O negócio agora é saber fazer as escolhas, né? O Cláudio tem razão, tem várias vertentes aí, né, correndo. E eu gosto de imaginar esses cenários mais otimistas, menos otimistas, né, e ver mais ou menos por onde, qual o melhor caminho aí que a gente pode seguir. Na verdade, eu sempre prefiro o caminho chinês. O caminho chinês não é nem tanto a Lua, nem tanto a Terra, né, nem tanto ao céu, nem tanto a Terra, é o caminho do meio, né, tem algum provérbio chinês que fala isso. Mas, assim, o que eu estou vendo, por tudo que está acontecendo, estou vendo que vai ter uma grande aceleração do uso dessas tecnologias. Tá? Você falou da área de ensino. Vou pegar a área de ensino que também está bem fresco na minha memória. Assim. Se a gente falasse que os nossos filhos iam fazer um curso EAD, a faculdade EAD, há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, fala, meu Deus, que absurdo, né? Como é que pode? Ensino à distância, uma faculdade de medicina à distância. Vai ver quantas faculdades agora os alunos estão tendo aula à distância, de medicina. São algumas, engenharia à distância, para não perder o semestre. E está havendo uma quebra grande de paradigma aí no uso dessas tecnologias. Né? Então, só para citar esse exemplo do ensino e como essas barreiras elas vão se quebrando. Para a indústria, se a gente for fazer isso, eu acho que esse nacionalismo é importante, né? A gente ter essa capacidade de você pensar, né, em como que eu vou produzir isso no meu país, como é que eu vou fazer isso dentro do meu mercado, não vou depender tanto do mercado externo, etc. Beleza, né? A gente pode ver, vai levar uns 20 anos mais ou menos, talvez 30 anos, para poder ser autossuficientes, o que eu acho um absurdo. Né? Eu acho um cenário assim, muito absurdo e acho que isso não vai acontecer. Tá? O cenário, acho que mais plausível, assim, é ter uma aceleração no uso dessas tecnologias, assim como aconteceu na área de ensino, para a indústria, né, para a área de serviços, para a área de... a gente está vendo agora, os restaurantes estão se reinventando, tem delivery para tudo agora, e isso vai crescer muito mais, né, a partir de agora, isso é uma coisa que a gente tem em casa hoje, o que a gente quiser, pão, supermercado, não é uma coisa que antes tinha só nos Estados Unidos, né, que era forte lá. Hoje a gente começa a ter aqui. Eu acho que esse mercado vai evoluir cada vez mais. E a indústria, por exemplo, pega a indústria automotiva, ela também vai ter que se reinventar, né? Porque São Paulo acabou de... Eu estou em São Paulo hoje. São Paulo está experimentando isso, anda pelas ruas, nossa, o trânsito maravilhoso, 3 quilômetros de congestionamento. Pô, quem não quer morar em São Paulo com um trânsito assim, né? Mas a indústria automotiva, ela tem indústria aqui porque é obrigada, né? Não é porque ela quer. Benefício fiscal, etc. Né? Isso, é para viabilizar o negócio. Uhum. Agora, vamos lá para o DC, né? Uhum. Pós-Covid, as nossas indústrias estarão mais fortes ou estarão mais fracas? A gente vai apostar em industrialização? A gente consegue mudar essa chave? Por exemplo, pegar uma indústria que não seja uma montadora, uma indústria um pouco menor, talvez, média, grande, média, e dizer que elas vão todas apostar em inovação, em processos, fazer investimentos para concorrer com produto chinês. Nós vamos fazer isso por vontade?
temos capacidade ou não? A gente vai fazer isso por vontade e por necessidade, né? Eu estava conversando com um colega meu da agroindústria outro dia, e ele estava me falando de quanto é que custa, a quanto se exporta soja, quanto se importa os manufaturados da soja, né? Então, sei lá, não lembro agora os valores, mas se exporta soja 1 quilo a centavos e importa um leite, sei lá, não sei o que, todo modificado lá de soja a quase 100 reais o litro. É uma coisa absurda, assim. Então, eu acho que isso a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que reinventar a nossa indústria, a indústria vai ter que produzir, vai ter que manufaturar mais, né? Pegar essa matéria-prima que a gente tem aqui e realmente vender produtos que sejam beneficiados, que agreguem mais tecnologia, né? E muita questão da parte de TI, de software agregado a esses produtos também, né? Usar de inteligência artificial, usar internet das coisas, enfim, tem uma série de soluções aí que a gente pode usar para agregar. Mas a indústria vai ter que se reinventar, assim, né? Não vai poder ser mais desse jeito. Oi. Deixa eu entrar nessa discussão também aí. Estamos dizendo aí, né, que vamos ter que entrar nessa... Uma indagação aí, né, que o Cláudio trouxe ali, vamos ter que entrar nessa industrialização, sim ou não, né? Talvez a gente tenha que entrar nessas cadeias globais aí, nem tudo é feito aqui, né? A gente pega aí a Embraer, faz avião, mas o avião vem uma peça de cada lugar, talvez isso seja o caminho. E as empresas, elas deixaram de fazer isso muito pela complexidade de se fazer isso, né? O Brasil é muito complexo, a indústria... você conseguir fazer um avião como a Embraer, tem que comprar a turbina de um lugar, a asa do outro, importar, exportar e fazer tudo isso. Isso aumenta muito o que nós falávamos agora há pouco, que é o time to release, né? Então, assim, o tempo para lançar esse produto no mercado. Então, o pós-Covid, que as empresas vão ter que buscar essa nacionalização, como é que vai ser esse time to release, né? Quanto tempo demora? Como é que essa complexidade do mercado brasileiro e das empresas, né? As empresas são burocráticas também, para elas conseguirem entrar. Como é que você vê isso? Elas conseguirem entrar nessas cadeias de produção globais aí? Tá, eu acho que hoje já tem algumas ferramentas, né? Alguns financiamentos. Assim, eu acho que tem alguns atores aí que a gente tem que levar em consideração para que isso aconteça também, né? É o próprio governo, né, dando suporte para isso. Acho que tem que ter uma ação forte de governo para pesquisa, para desenvolvimento, para inovação, que é isso que está acontecendo hoje por meio da Embrapi, já aconteceu algum tempo atrás por FINEP, os próprios os CT Petros, né, que saíram muitos investimentos numa determinada época. Acho que esse é um ator importante, ele tem que criar esse ambiente, tem que patrocinar esse ambiente. A outra é a própria indústria, e aí eu não estou falando só da indústria grande, mas a pequena e média indústria também, de se reinventar e se apropriar desse conhecimento, né? Então, eu tenho um produto que eu forneço para a indústria automotiva, né? O que eu posso agregar de valor a mais ali? Eu tenho um produto que eu forneço para a linha branca, né? Ou pequenos produtos, né? Pequenas soluções, sei lá, uma capa de celular, né? Hoje você pode simular, você pode usar manufatura aditiva, você pode customizar aquela capa de celular para o teu cliente, e eu acho que é isso, né? Tem que buscar essa tecnologia, se apropriar dela, conhecer ela, dominar essa tecnologia para você poder aplicar em novos produtos, ou no teu próprio produto. Eu acho que isso é um caminho, né? Deixa eu aproveitar a ajuda lá do Charles, que fez o mestrado dele com ênfase de inovação e que curte esse assunto também, né? A gente falar da nossa indústria, investir em inovação, considerando um passado, a gente tem uma memória aí, né, de risco para investimentos, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Hoje talvez a gente não esteja mais assim, né? Mas a gente ainda tem uma memória de será que eu, você, o patinho feio, né? Que vou lá fazer investimento
e aí daqui a pouco eu faço um monte de investimento e não sou competitivo, e eu perco o meu dinheiro, eu não tenho mercado, o dólar sobe, dólar desce, dólar isso, dólar aquilo, inflação, mercado de trabalho, o mercado aquece, o mercado desaquece, é crise. A gente tem, né, uma previsibilidade muito baixa e ainda com um mercado com um consumo que não é tão alto quanto se gostaria, né, comparado aí com proporcionalmente ao mercado americano, né. Então, eu acho que ainda assusta um pouquinho para as empresas falar, eu tenho de inovar, né, inovar pesado, a não ser as que tenham escala global e que aproveitem isso em escala global, né. Então assim, essa indústria 4.0 pós-Covid, né, o DC, por vontade própria, ele vai botar na estratégia lá, nós vamos investir em tecnologia, nós vamos ser líder de produto no mundo, nós vamos ter o melhor processo, mais rápido, mais eficiente. A gente tem de declarar isso lá na estratégia por livre, espontânea vontade, ou isso é uma opção de Estado, né? E dá para fazer inovação assim, por livre, espontânea vontade, né? E aí, Charles, dá ou não dá? Vamos lá. Dá, né? Mas eu acho que nesse caso não vai ser, né? Até porque, primeiro, as indústrias vão ter que se adaptar a esse novo modelo. Então, quando você tem que se adaptar, você naturalmente se força a trabalhar de uma outra forma, né? E também elas vão ter recursos, digamos, sempre teve recursos escassos, né? Para investir em inovação. Sempre foi quase como uma aposta. E ela vai ter que saber muito bem aonde que ela vai colocar esse seu dinheiro, aonde que ela vai apostar na inovação, se ela for, né? Então, ela tem que saber, vou inovar aonde? Vou inovar em ofertas, vou inovar em processos, vou inovar em desenvolver melhor os meus profissionais, enfim, ela vai ter que direcionar muito bem os seus recursos para ela conseguir se adaptar e ela conseguir ainda competir no mercado nacional e também no mercado externo, né? Então vai ter que ser muito bem direcionado, vai ter que ser muito bem planejado. Não vai, muitas vezes não é como a gente, muitas vezes no Brasil estamos acostumados. A gente depois planeja, né? Opção dela, ela tem que fazer opção. E aí, vocês acham que as nossas empresas vão fazer opção no pós-Covid? Nós vamos ser ou os mais inovadores, ou os mais eficientes, os inovadores para competir com as matrizes aí das empresas lá na Alemanha, nos Estados Unidos, ou nós vamos ser o mais eficientes para competir com Coreia, com China? Como é que vai ser a opção das nossas empresas, né? Já que a gente não pode mais falar de reserva de mercado, né? Reserva de mercado é uma coisa do passado, né? A gente já deixou para trás. Ou tem uma política de Estado que faça isso funcionar, né? Como é que vai girar isso? Ô Teixeira, o que vocês estão investindo de pesquisa lá, Teixeira? Quem que está pagando esses projetos teus lá? Eu adiciono mais uma pergunta. Como é que foi a velocidade entre aparecer essa Covid, todo esse problema? Você falou que estão pesquisando ventiladores, tem linha de pesquisa, e a gente sabe que no meio público nada é tão rápido assim, né? Apesar de o Senai lá não ser algo público, né? Mas ele tem esse caráter. Como é que foi essa velocidade entre aparecer tudo isso, aprovar e ter pesquisa em cima disso? Eu posso dizer que foi impressionante, Vinícius, foi muito rápido mesmo. A mobilização que teve da CNI junto com o Senai Nacional e as federações das indústrias foi assim, de um dia, para você ter uma ideia, quando é que foi o fechamento lá, que o governo teve aquele decreto de que fechou tudo? Dia 13, né? 19 de março. 19 fechou, mas dia 13 de março, eu recebi uma ligação, a gente começou a escrever esse projeto com essas frentes, junto com os diretores lá do Senai, etc., né, que foram os mentores e tudo isso. E eu sei que segunda-feira a gente estava com o projeto pronto, na terça-feira a gente aprovou esse projeto com todas as ações, e foi muito rápido. E logo, o que aconteceu foi uma surpresa para a gente, que as grandes empresas já estavam se mobilizando, né? A própria GM, Scania, FCA, para citar algumas. Se eu começar a citar, eu vou esquecer de alguma aqui, mas, enfim, as grandes empresas, a Whirlpool, a própria Embraco, que agora é a Nidec, né?
as empresas da região aí, de várias formas, né? Aí vocês estão vendo agora o que está passando aí nos jornais, né? Ambev, o que estão fabricando, máscara, etc. Então, todas elas, não todas elas nos procuraram, teve várias iniciativas com os próprios governos estaduais, mas muitas nos procuraram o Senai Nacional para fechar essas portarias e fechar esses consórcios, né? Esses consórcios para, no caso, os ventiladores. Então, a gente tem, por exemplo, uma frente que cuida só da parte da importação, né? A Fiesc, junto com a Intelbras, fez uma parceria sensacional e a Intelbras conseguiu dar celeridade aí na importação desses ventiladores para Santa Catarina. E outros estados fizeram a mesma coisa. A gente tem uma outra frente, que é para manutenção dos ventiladores, que é coordenado pelo Cimatec da Bahia também. E aí criaram-se várias frentes em todos os estados para fazer manutenção desses ventiladores. Acho que em Santa Catarina, essa semana, vou entregar mais 10, vai fechar aí uns 20 ventiladores restaurados, que passaram por manutenção. E aí o pessoal do Aeroclube, é muito bacana, o pessoal do Aeroclube de Joinville, por exemplo, está pegando esses ventiladores de Joinville, levando para o interior do estado, trazendo ventilador que precisa de manutenção, etc. Então, no início, assim, foi rápido o negócio, sabe? E a gente está nessa pegada agora, né? Eu estou em São Paulo hoje por isso também, porque a gente está startando uma linha de ventiladores pulmonares aqui com uma outra empresa dentro de um outro consórcio, né? E assim, é para o Brasil, né? Não é só para Santa Catarina, essa é uma ação nacional mesmo. E, Marcelo, teve um ou outro louco que disse, é só ir na indústria de aspirador de pó, mandar inverter lá o sentido do negócio, está pronto o ventilador. Você está pesquisando inovação nisso, aí a indústria diz, como é que é isso? Isso? Olha, eu fui um desses loucos, tá? Eu confesso. Mas tem várias soluções, tá? Só que a solução hoje, tem para vários casos, né? Tem aquela solução que só vai criar uma câmara de ar e fazer com que tenha uma atmosfera melhor para o paciente respirar, e tem aqueles casos bem crônicos. Hoje eu estou entendendo tudo de ventilador, eu estou quase virando um especialista em ventilação pulmonar, mas tem também aqueles casos mais crônicos, né, que o pulmão já está mais tomado pelo vírus, que aí você precisa realmente entubar. E aí são ventiladores especiais, eles são controlados, microprocessados, tem uma série de sensores, a parte de segurança, então aí tem muito mais tecnologia por trás. Tá? Então, uma das nossas linhas é ajudar o desenvolvimento dessa tecnologia, mas a outra linha nossa é a gente fez um estudo aqui no mercado, a gente pegou os 9 fabricantes de ventiladores pulmonares, que já tinham certificação na Anvisa, registro na Anvisa. Nós estamos ajudando eles a fortalecer a indústria que fornece os insumos para eles poderem montar esses ventiladores. Tá? Então, vai desde fabricação de componente no Brasil até importação de componente da China, da Alemanha. Aí tem toda a parte de testes, né? Um equipamento desse, ele fica pelo menos 24 horas testando um ciclo complexo lá, que é aprovado pela Anvisa. Então, não é qualquer um que pode fabricar e sair, né, botando isso no hospital. Então, isso tudo tem um registro, tem acompanhamento, tem rastreabilidade. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa indústria que já estava pronta e estamos fortalecendo. Então, você vai ter casos aí da indústria, por exemplo, que fabricava 300 ventiladores por mês, vai passar a fabricar 3.000. A indústria que fabricava 10 por mês, vai passar a fabricar 300 ou 100 por mês, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo trabalho de base, desde da parte de desenvolvimento dos fornecedores, inclusive fornecedores similares, e aí fazendo isso, viu, Cláudio, trazendo componentes para serem produzidos no Brasil, então nacionalizando alguns componentes, aí o Senai está usando toda a estrutura deles para fazer isso, e também a parte de manufacturing, lean manufacturing. Então, a gente está pegando aquela linha de produção, como a linha de quadro, né, meio artesanal, e a gente está aplicando toda a tecnologia Lean, apoiado com uma estrutura da Whirlpool, com uma estrutura da GM, da Scania, né? Então, profissionais que já trabalham com isso há muito tempo,
né? Então, para eles que produzir milhares é uma coisa comum, né? Pega o Whirlpool, por exemplo, né? Que tem linha que fabrica milhares de lavadoras, tem a parte de testes, de ensaios, né? Então isso está no core deles, esse processamento deles, e trazer isso para a indústria de ventiladores. Então a gente está fazendo essa ponte, criando esses ambientes, formando esses consórcios aí. Legal. Ô Marcelo, queria escutar também de você como eu sei que é um estudioso aí da indústria 4.0, você está envolvido com isso também já há bastante tempo, né? Queria escutar de você aí, como que você estava vendo, né, o avanço da indústria 4.0 no Brasil, isso antes de Covid, se as empresas vinham adotando isso, né? Que só queria fazer um parênteses, a gente também conhece várias empresas, tem uma série de clientes aí, e a princípio a gente via ainda que era uma iniciativa que estava um pouco devagar, na nossa opinião, né, de algumas empresas que a gente conhece, falavam muito, mas na hora de colocar em prática, de investir nisso, ainda tinha uma série de restrições, mas eu queria, né, escutar de você como é que você via isso antes, e queria escutar também o que você acha agora, né, nesse movimento, né, o pós-Covid aí, se isso vai ser um grande motivador para aquelas empresas que até então estavam com o pé no freio para investir na indústria 4.0, então vai ser esse grande motivador ou vai ser a pá de cal de vez, né? Ou ele vai, matou a empresa vai, né? Pô, acabou, reduziu o investimento, né? A gente escuta de muita gente que a estratégia, nesse momento, é uma estratégia de sobrevivência, a partir daí depois vai se começar a pensar em novas coisas, né? Mas a gente também sabe, conhece muitas empresas que têm esse DNA da inovação muito forte, elas não esperam esse momento, né, passar, elas aproveitam esse momento, de novo aquela historinha do copo meio cheio, meio vazio, para aproveitar o momento que sabe que é uma grande oportunidade de mercado. Então eu queria escutar, né, o antes, como é que você via o desenvolvimento da indústria 4.0, e agora, pós-Covid, se é o grande alavancador para as pessoas, né, para sair, né, da inércia, ou vai ser uma pá de cal, né, nesse momento aí? Como é que você está enxergando isso? Bacana essa pergunta, Cláudio, bem lembrado. O antes, a gente estava num processo assim de convencimento, né? Eu dei algumas palestras de associação comercial aí por Joinville, outros colegas também, né, vários pesquisadores, o pessoal que trabalha na área, que já tem isso um pouco mais desenvolvido, a gente chamava o pessoal do VDI, lá da Grupo de Engenheiros do Brasil e Alemanha, para dar essa palestra onde tudo começou, né, lá na Feira de Hannover, desde 2011. Então, a gente estava muito, assim, no convencimento, mostrando alguns exemplos que tinham no Brasil, né? Você pega essa planta da AGM nova que tem ali, que é uma coisa espetacular, né? Que praticamente tem pouquíssimas pessoas lá, é tudo robotizado, tudo informatizado, fecha aquele ciclo da indústria 4.0. Isso para falar em indústria. Mas você já vê aí outras áreas, aí em hospitais, por exemplo, né, começaram a fazer alguma coisa também nessa parte da indústria 4.0, com sensores, com diagnóstico remoto, né, fechar esse ciclo de diagnóstico utilizando, inclusive, o Watson, né, lá da IBM. Então, hoje tem alguns hospitais que estão comprando essa plataforma para poder facilitar, né, auxiliar o médico. Na verdade, a última palavra sempre é do médico, mas auxilia no diagnóstico e tal. Então, a gente sempre estava num trabalho de convencimento, né, e tinha existe ainda esse ceticismo, né, mas será que esse negócio funciona? Será que eu preciso investir em sensor? Né? E hoje nem dá para dizer que está caro isso, porque barateou muito essa parte do sensoriamento, algoritmos de inteligência artificial. Isso está muito na mão, né? Tem muita coisa que já está mastigada, que é quase um plug and play, né? Então acho que estava muito nesse convencimento, mas eu acredito que nessa transformação que está tendo agora, né, isso que vocês estavam comentando há pouco da Microsoft, por exemplo, né, que agora vai pegar e vai fazer todos os eventos externos, isso tende a acontecer, acho que na indústria agora também, esse distanciamento, né, essa maneira de você automatizar mais os processos, principalmente aqueles que exigem muito mais mão de obra, como solda, né, processos repetitivos,
Então, isso é uma coisa que vai acontecer logo, mas mais do que isso, é você poder colocar inteligência nesses processos. Quando você conseguir colocar inteligência nesses processos, é quando você vai conseguir fechar esse ciclo da indústria 4.0. O que significa inteligência? Não é só pegar e colocar um programinha lá que vai tomar uma decisão, não. Tem toda uma plataforma que vem por trás, de sensores de comunicação, segurança, né? Vem uma série de tecnologias aí que você vai precisar integrar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu estava lá com a minha empresa na área de automação, isso há uns 20 anos aí, o problema que a gente tinha era de mão de obra especializada para fazer isso, a gente formava a nossa mão de obra. Eu acredito que a gente vai passar de novo por isso. A gente vai precisar de profissionais na área de instrumentação, de programação, que entendam bem de robótica, de comunicação, a gente fala industrial, mas entenda-se de uma maneira geral, pode ser para um hospital, pode ser para um comércio, né? Não é... Não, deixa eu botar meus pitacos. Não é estranho, esses dias o Cláudio assistiu palestra do Buzzarello, não era, Cláudio? É da Tecnisa, é o head de marketing, inovação da Tecnisa. E ele falando assim que marketing nos dias de hoje é números. Jesus, marketing já conseguiu descobrir que tem que ser baseado em números. Engenharia de processos é o quê, se não é número, né? Se não é sensor, se não é informação para poder fazer um trabalho de produtividade, de eficiência da produção, de medição, né? E é isso que eu fico imaginando. É difícil convencer alguém disso ou é difícil convencer o investimento? Porque eu estou fazendo um paralelo com marketing, né? Que se marketing já está convencido de que não existe marketing sem números, foi isso que ele falou, né, Cláudio? E imagina engenharia de produção. Hoje você pode medir tudo, né, Rovina? Hoje, assim, você pode medir qualquer... Assim, acho que eu não sei o que a gente não consegue medir hoje, né? Então, hoje você consegue quantificar, você não precisa mais só qualificar, você consegue ter um processo automatizado para medir qualquer coisa 100%. Né? Claro que isso tem um custo, né? Claro que tem, mas você consegue. Agora esses... Para vender, né? Você falou em vender, daí o marketing é importante, que a engenharia é ruim disso, né? Mas essa indústria 4.0 tem isso no pacote, né? A informação, né? Você ter essa velocidade, ter agilidade de mexer em processo, mexer em configuração, reconfigurar, né? E o Covid, ele vai facilitar isso ou vai piorar a coisa? Nós vamos perder nossas empresas, as fraquinhas vão morrer e as fortes vão sobreviver, que já tem isso, ou vai mostrar que a fórmula é uma ou é outra? O que a gente tem no pós-Covid aí? Vamos voltar para o pós-Covid, e eu estou pensando o seguinte, a gente ajuda muitas empresas no seu planejamento estratégico, né? O que elas vão colocar lá na estratégia delas quando passar o plano de crise? Elas vão ter de refazer o plano estratégico. O que tem de estar lá, a indústria 4.0, ou vamos sugar enquanto dá? Não, eu acho que tem que estar lá já, viu? Eu acho que agora que é o momento também. Né? Aproveitar, eu acho que nesse cenário de que as coisas aceleram em termos de tecnologia digital, parte de simulação, acho que é aí que vai acelerar mais. E você ter cada vez mais automação, menos gente dentro da empresa para fazer os supermercados. Imagina os supermercados agora, tipo aquele lá da Amazon, né? Que você entra, pega as coisas, sai, a coisa entra no teu cartão de crédito. Né? Mas falar em supermercado tá fácil agora, né? Que tá com... Tem dinheiro, né? Falar da indústria de alimentos, né? O Vinícius trabalhou alguns anos aí na BR Foods, né, Vinícius? Dá para automatizar, dá para trabalhar, tem dinheiro, tá tudo trabalhando, né? Agora, nossa cadeia, né, do automotivo vai para o plano estratégico agora, metade do ano. O que planeja lá? Investir? Bom, tem uma questãozinha bem rápida aí, né? Já aproveitando o Marcelo. E a indústria têxtil, né?
Assim, ó, automotivos, daí tudo bem, né? A gente já sabe que é algo muito mais global, né? Mas o nosso estado, Santa Catarina, é um estado muito forte, não só o Santa Catarina, o Brasil também é muito forte na indústria têxtil, ou era, né? Perdeu muito mercado para a China. Muitas empresas de marca nacional, até às vezes global, mas que são empresas nacionais, importavam já peças prontas da China e só colocava a etiqueta aqui, made in Brasil, né? Mas essas indústrias aí, para essa pós-Covid, como que será que elas se comportarão, né? Porque elas possuem um mercado muito forte lá fora, que se comprou a matéria-prima muito barata, né? Que é onde que ela perdeu. Só que agora talvez tenha o nacionalismo junto, né? Tem o nacionalismo. A indústria têxtil, por exemplo, tem alguns estados no Brasil que são grandes produtores de algodão, como Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui uns países muito grandes em termos de produção com algodão de qualidade, como Peru, Equador, Colômbia. Mas como que fica? Vai ficar comprando ainda da China para etiquetar no Brasil ou não? Ou essa cadeia talvez mude? Pô, que pergunta fácil, hein, Marcelo? Não, mas aí... Tá gravando aí, né? Nós estamos gravando na resposta dele, né? O teu problema, Marcelo, é que você não tá tomando vinho. Se estivesse tomando vinho, a resposta vinha mais fácil. Errei meu pedido aqui, Ramiro. Pedi água. Charles, a indústria automotiva não é fácil, né? A montadora é global. O sistemista é global. Agora, o cara que fornece para o sistemista, ele é nacional, ele é médio, né? Empresa média, é o que está mais ferrado de todos, né? Sim, sim. É o fornecedor de... né? Só tem um ou dois clientes também, né? Eu concordo contigo. Mas eu tenho minha dúvida se o nacionalismo vai fazer o pessoal consumir produtos aqui só por conta disso. Talvez tenha aí uma leva, um tempo aí, mas uma fase, né? Mas o pessoal depois vai buscar o mais barato, como sempre, né? E aí fica nessas empresas médias, como o Rovina falou, que elas estão na escassez, né? Então, assim, elas não estão na abundância, não, inovar é preciso, vou investir na indústria 4.0, porque tal. Ela está ali, né, tentando se manter viva, e empresa fechada não inova, né? Só inova empresa aberta e com abundância. É verdade isso? Dá para inovar, Marcelo, você que está nesse ambiente de inovação, dá para inovar na indústria, naquela indústria menor, naquele cara que está no meio do ciclo ali, como pegando o gancho do Charles, né? Nessa cadeia toda de produção têxtil. Continua fácil, Marcelo. Não, tudo bem. Está gravando aqui para o planejamento estratégico das empresas depois. Não, mas legal. Assim, eu tenho alguns colegas que trabalham com têxtil também, né? E eu estou vendo, estou acompanhando aí o sofrimento deles. Eu converso com eles quase todos os dias, assim. Né? E a gente vê que realmente o negócio está pegando. Mas, ao mesmo tempo que se vê, assim, surgindo um pouco desse movimento que o Cláudio estava falando ali no início, né? Eu acho que nem é o próprio consumidor consumir, que seria muito bom, né? Se eles começassem a prestar mais atenção no produto nacional, se bem que hoje tu vai lá, mais da metade do que tu encontra no mercado é made in China, né? Mas, enfim, né? Começasse a prestar mais atenção no produto nacional, mas principalmente entre os fornecedores dessa cadeia produtiva do têxtil. Tá? Eles, ao invés de comprar o importado mais barato, mas tentar chegar num acordo com o fornecedor nacional, né, tem um ganha-ganha ali. Né? Eu acho que muita coisa vai ser tratada dessa forma daqui para frente para os dois não quebrarem. Tá? Para eu não depender só da China, porque imagina que eu sou um têxtil, né? Eu dependo de um único ou de vários fornecedores chineses. Se dá uma gripe lá na China, como deu agora, eles param de me fornecer. E aí eu não tenho ninguém aqui. Então, acho que mais do que isso vai ser uma segurança. Eu acredito que vai se voltar isso naturalmente, né, ou forçosamente. Eu gostaria de fornecer, de desenvolver um fornecedor nacional, né? Ou que pelo menos estivesse no meu bairro aqui, né? Vamos falar da América Latina, né? Mas que tivesse por aqui. Né? Que talvez para esse cara que vai ser formado ali, né?
que vai fornecer para essa grande empresa, essa tenha que inovar para conseguir competir com a China, né? Talvez, senão não consegue, né? Porque só simplesmente porque é legal ser nacional, isso aí tem um tempo, morre. Né? E esse cara que vai fornecer para a grande indústria, talvez mais do que nunca, ele tenha que ser competitivo, e a indústria 4.0 e tudo isso é uma situação aí preponderante para ele conseguir ser competitivo. Então que vamos ter que formar nossas mãos de obras e talvez reformular nossa cadeia de fornecimento, né? E talvez pensar em umas coisas diferentes, né? Ao invés de eu pegar e comprar lá da China, eu faço uma joint venture com os produtores lá do Mato Grosso e coloco uma fábrica lá de tecido. Enfim, viajando aqui um pouco. Ó, eu só sei que eu estou muito feliz que eu não tenho uma empresa de manufatura nesse momento. Principalmente no setor metal mecânico, né? Enfim, que não está fácil agora, né? Bom, mas assim, acho minha visão geral, né? Seria muito bom que a gente soubesse no Brasil das nossas vocações, né? Elas estivessem mais claras. E que a gente soubesse também dos nossos planos de contingência, né? O que está acontecendo com a gente era absolutamente previsível. Uma pena a gente não está preparado para um pouquinho para isso. Parece que não estava preparado para nada, né? Acho que jamais estaria preparado para o que está acontecendo hoje, mas parece que a gente não estava preparado para nada. E que é um pecado, né? E, né, Marcelo, a gente estudou, né? Nós todos aqui, os 5 aqui são PMPs, né? São certificados em projeto e tal. A gente sempre estudou gestão de riscos e o que significa ter plano de contingência, né, ter saídas, né, para esse tipo de situação, e que aparentemente a gente como país não fez essa lição de casa, né, num mínimo aceitável. Agora, acho que, voltando lá ao que eu estava falando antes, do que as empresas vão fazer no planejamento estratégico, acho que seria muito bom que a gente tivesse uma estratégia Brasil, né, de aonde a gente quer ser bom, porque a gente não vai conseguir ser bom em tudo, né, e seria ótimo, eu se fosse um empresário de manufatura, ia adorar que tivesse isso, que isso guiasse FINEP, FAPESC aqui em Santa Catarina, né, guiasse BNDES e ajudasse a criar todo esse desenvolvimento aí, não tivesse tantas variações e não tentasse fazer aventuras em terrenos desconhecidos e que a gente tem pouca chance de vitória, né? Não tendo isso, é uma briga de foice, né? Vamos ver, cada empresário de manufatura aí é um herói tentando descobrir o que vai acontecer. Eu acho que esse é uma dificuldade que a gente tem de ter investimento, de investir na indústria 4.0, em tudo que for, né? Não é fácil, né? Cada ano a gente tem uma surpresa diferente. A gente está vendo o dólar do jeito que está aí agora. Para quem exporta é ótimo, para quem tem insumo importado está ferrado, né, nesse momento, né? E porque você não repassa isso em preço, né? Não é tão fácil. Vai exportar para quem agora, Rovina? E vai fabricar como para exportar, né? Não tem exportação. Quem exporta também está ferrado. Enfim, está tudo ferrado, né? Nesse momento. Mas isso vai passar, né? Nós já vamos voltar. Acho que a gente tem que ter essa confiança, né, essa fé de que vai voltar tudo. A gente tem na nossa empresa isso, né? E vai voltar e vamos ver. A gente fica tentando monitorar aí o que a gente vai fazer. A gente já viu reportes aí de várias instituições diferentes, né? Mas são chutes, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. E vamos ver o que acontece. E, Teixeira, vamos aproveitar que você é de ensino, né? Você começou a falar antes. E o ensino é a única certeza que a gente tem, é que não vai ser o mesmo, né? Não tem como ser o mesmo, né? Eu tô maravilhado vendo minha filha hoje de manhã, tava tendo aula lá, ela tá se batendo, não tá fácil. Porque os professores estão se batendo também, né? Educação infantil, né? 4ª série, imagina, né? E eu acho que quem tá na faculdade tá se deliciando, né? Ensino superior, o pessoal tá adorando, né? Essa quebra das aulas, né? Tirando, vou fazer um comentário pejorativo agora, tá? Não pode, mas eu vou fazer, tirando o pessoal de filosofia, de humanas lá da UFSC, né? E não tem mais o contato físico lá, mas uma boa parte tá se deliciando com esse momento de
de aprender uma plataforma nova. Eu acho que se na manufatura a gente não descobriu o que vai acontecer, no ensino a gente já sabe, não vai ser o mesmo, né? Imagina, né? O pessoal voltando para uma sala de aula, como é que você vai colocar 40 alunos, 120 alunos numa sala agora, pós-Covid, né? No segundo semestre? Como é que vai funcionar isso, né? Como é que está funcionando? Você tem que manter 2,5 metros de distância. Vixe, como é que está lá no Senai isso? Então, e era algo que já era ruim, né, Marcelo? A aula presencial já estava... Já era ruim, já estava fadado, né? Já estava fadado. O aluno ia para a sala dormir, né, a maioria. Mas eu acho que o ensino à distância está ganhando mais força, até porque ele está tendo mais qualidade também, até na preparação, né? Hoje é toda uma produção. Para você fazer uma aula, você tem um roteirista hoje, você tem toda uma diretoria, né, que cuida disso, da gestão disso, e a parte de imagens. Então, mudou bastante. A qualidade, acho que melhorou muito. Isso tá cada vez mais atrativo. Eu acho que isso está acontecendo agora, até essas aulas urgentes, né, que eles estão fazendo, acho que nem teve tanta preparação assim, mas os professores estão se ambientando também, né? Muitos professores que eram contra hoje são a favor, estão gravando vídeo, fazendo esses vídeos no YouTube, né? Tu vai lá, tem um pessoal mais velho fazendo live, né? Live, né? Tem o pessoal mais velho fazendo live, né? Pô, agora você é live para tudo, tem várias lives, né? Tu entra no Instagram, no YouTube, é live para tudo que é lado. Até de gestão tá aparecendo, Marcelo, acredita? Gestão, que coisa! O Charles também deu aula há muitos anos, né, Charles? Coordenou curso de pós e tudo, né? Como é que você está enxergando essa fase nova, né? Será que a gente volta para o modelo antigo? O Charles também trabalhou muito tempo no Senai, lá em Florianópolis, no CTAI, né? Isso mesmo. Então, eu acho que não volta mais, né? Porque já tinha uma dificuldade muito grande desses cursos presenciais se manterem no mercado, né? Até porque tinha uma concorrência, além da concorrência, né? Só para ter uma ideia, aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis, tem 17 instituições de ensino superior, né? Não tem tanta gente para isso. Além disso, tem várias instituições também que fazem aulas em AD e colocam núcleo, somente para os alunos participarem, fazer provas, enfim, né? Fazer as atividades acadêmicas. Então, cara, eu acho que acabou, né? Isso. E daí, assim, eu acho que um ponto bem importante, Rubinho, isso daí vai ficar muito global. Então, você vai estar em Joinville, muitas vezes, fazendo um curso, talvez, de engenharia lá no MIT, né? Sendo aceito, claro, né? Mas, então, assim, o ensino vai ser global. Talvez vai ter que ter uma língua global, né? Vai ter que todo mundo falar inglês, tudo, para conseguir acompanhar as aulas, né? Então, eu acho que vai ser um momento mesmo de bastante ruptura, na minha opinião, né? Isso, acho que é isso aí, Charles. É bem por aí. A gente fala, né, e está muito forte agora no mercado, é o conhecimento adaptativo. Eu acho que cada vez mais vai ser nessa linha, né? É até um dos temas aí que a gente vem conversando, provavelmente vai ser tema de uma outra live nossa, é falar desse conhecimento adaptativo e está cada vez mais presente, né? As pessoas querem se aprofundar, querem se adequar naquilo que elas têm necessidade nesse momento, porque é tanto conhecimento hoje que tem disponível no mercado, né, que a gente se perde às vezes de tanta coisa que tem para a gente estudar. Então, quem tiver uma solução, né, que entenda esse momento, que tem essa flexibilidade, essa adaptabilidade que a gente está chamando hoje, eu acho que vai ser um grande diferencial daqui para frente, né? As pessoas buscarem aquele conhecimento que elas efetivamente precisam e vão aplicar rapidamente. Né? É isso que as pessoas estão buscando. Então, fica até o convite, né? Eu acho que o Rovina também ia puxar esse tema aí, para a gente falar em outro momento de conhecimento adaptativo, mas é uma grande tendência que a gente vê pela frente, né? Acho que isso não podia ser uma realidade no passado, né? A gente falar que cada aluno vai aprender uma coisa diferente porque já conhece alguma coisa ou porque
tem um interesse diferente, né? Seja o seu gosto, seja a sua história, seu interesse, né? Isso começa a tudo ser possível agora, né? Não era antes, né? Com linha de produção de conhecimento, né? É viável isso, Teixeira? Você se imagina aí coordenando cursos, montando programas que você fala assim, ó, não, nós vamos ter aqui, ó, 357 mil conhecimentos e outros que a gente não sabe ainda. Mas você tem que registrar isso no MEC, não tem, Teixeira? Aí é tudo preditivo, né? Ah, não é mais MEC, né? Não, tem MEC ainda, tem o MEC ainda. Mas eu sou entusiasta disso, né? Eu fico maravilhado. Por exemplo, eu entro tem vídeos que eu gosto de acompanhar na área de inteligência artificial, na área de automação, que eu gosto muito. Aí eu entro no YouTube, já tem uma seleção de vídeos dizendo quais vídeos eu tenho que assistir ou que eu posso assistir, né? Que são do meu interesse. Acho que o aprendizado vai ser assim. Você vai construir a tua trilha de aprendizado, né? Vai ter a primeira vez que eu vi isso foi no Instituto de Inteligência Artificial, que tem lá na Universidade Autônoma da Catalunha, que fica em Barcelona. E lá eu conheci um grupo de pesquisadores que trabalhavam com inteligência artificial e, por acaso, todos eles eram músicos. E eles precisavam criar um case de inteligência artificial em que o aprendizado fosse adaptativo. O que eles fizeram? Como todos eles eram músicos, eles criaram várias trilhas de conhecimento na área de música, mas eles não pegaram só a informação deles que eles tinham lá. Eles criaram um sistema que buscava, de maneira que o aluno pudesse acompanhar, no YouTube, no Facebook, indicando livros, indicando universidades. Você podia se inscrever numa universidade para ter aula com determinada pessoa. Acho que é isso que vai acontecer. Eu quero entender bem de gerenciamento de projetos. O Rovina tem uma especialidade que me interessa, né? Ele vai aparecer para mim lá como meu mentor naquela área. Eu imagino uma coisa assim, sabe? Então, olha só, eu estudei... Não vai mais ter isso. Eu estudei perfil de alunos, eu fiz mestrado em 2004 na Federal do Rio Grande do Sul, e minha tese foi perfil de alunos para EAD, para você ir construindo esse material. Alunos de medicina, eles tinham casos para resolver, e como ele poderia resolver aqueles casos. Então, olha só, estudei isso em 2003, se falava já nisso, né? Estamos falando aí de 15, quase 20 anos aí depois. Isso evoluiu bastante, né? Isso tem que ser uma realidade. O mundo, ele não é mais tão estável, então não dá para a gente ensinar uma coisa estável, né? As pessoas têm que se adaptar realmente e construir um conhecimento diferente para cada um. As pessoas não são iguais para receberem conhecimentos iguais, né? Eu vou pegar agora. Teixeira, então, assim, aí não chegou a conclusão nenhuma, você não conseguiu ajudar a gente a saber o que vai acontecer com a manufatura em 2021. Mas a gente poderia dizer que, vamos juntar algumas pecinhas aí. O ensino, ele não é mais o mesmo. E provavelmente treinamento e aprendizagem corporativa também não é mais a mesma, né? A gente aprendeu que dá para fazer curso de casa, 2 horas por dia, não precisa ser o dia inteiro, né? Massacrando a gente. Não precisa ser todo mundo assistindo a mesma coisa, né? Pode ser que cada um assista uma coisa diferente. E então essa aprendizagem adaptativa passa a ser uma coisa que a gente pode enxergar nas empresas a partir do ano que vem, né? Inclusive na manufatura, né? Para preparar as pessoas, né? As coisas dentro do tempo delas, né? Acho que essa é uma previsão que a gente pode finalmente chegar a uma conclusão, né? O mundo da educação vai mudar muito. Quem tiver dentro da educação está num turbilhão aí de mudanças prováveis, porque as pessoas vão perder a rejeição ao EAD, ao ensino à distância, ao ensino adaptativo, e isso vai contaminar as empresas também, né? Porque as empresas vão entender que isso muda, né? Não é isso, Teixeira? Sim, e a gente prepara o profissional, lá o aluno, né, para enfrentar o mercado de trabalho. Então, na minha concepção, isso está cada vez mais junto, sabe? Junto, misturado ali,
né? Você vai ter plataformas em que você vai ter simulação de cases reais da indústria, né? Você vai ter plataforma em que uma indústria têxtil, uma indústria automobilística vai colocar um problema e vai ter 10 mil alunos resolvendo um problema que você levaria, talvez, gerações para resolver. Vai ter 10 mil soluções diferentes, você vai poder escolher a melhor. Então, esse é o mundo que a gente está entrando agora, né? Tem tudo isso que vocês estão falando, tem legislação, né? Que algumas vezes ajuda, outras vezes atrapalha, né? Mas, enfim, isso vai ter que passar por uma acomodação. Eu nem tinha falado disso, mas é outra visão excepcional, né? A gente imaginar que a empresa participa da formação das pessoas e ela se utiliza da formação das pessoas ao mesmo tempo, né, para, enfim, melhorar seus processos, resolver problemas, né? É uma revolução sem fim, né? Então, ensino a gente sabe que vai mudar, né? E a área das áreas de RH, e eu acho que das empresas também precisam pensar um pouquinho aí como montar estratégias que aproveitem essa mudança de ensino, né? Eu acho que pelo menos esse é um denominador aí comum para a gente adotar no nosso final de sessão aqui, porque senão a gente vai até amanhã aqui conversando, enfim. Se alguém quiser fazer algumas palavras finais aí para a gente encerrar, né? Eu acho que minha conclusão de tudo que a gente falou foi: a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer com a manufatura no ano que vem, apesar do Marcelo defender a indústria 4.0. A gente não sabe se vai mudar algo. Acho que tem de ter uma mão do Estado para direcionar, para ajudar a dar algumas direções. E a gente espera que a gente possa ter mais independência internacional, não ser ter um meio termo, numa balança aí, né, que não seja tão dependente, né, de alguém específico, tem alguma independência para, quando precisar, ter atos maravilhosos como esses, de amplificar a produção nacional, como o Marcelo falou aí, desse trabalho que estão fazendo, sensacional, né, dos respiradores, né. Então, se a gente tiver um pouco dessa produção no país, a gente sempre vai poder amplificar. Se a gente não tiver nada, não tem como amplificar nada, né? Se tiver muito pouquinho, é muito difícil, né? Então, eu acho que tem uma coisa aí que no nível governo precisa ser pensado, né? Sobre produção e sobre a nossa indústria, né? Industrialização do Brasil. Mas chegamos à conclusão também que educação, nossa, tem tudo para mudar. Olha, o Marcelo falou de a gente fazer uns hackathons, né, Marcelo, isso, né? Fazer umas sessões aí de criação, de ideação, de como melhorar, de como criar produtos, como criar mudanças de consumo. É algo excepcional que a gente está começando a vivenciar e que vai ser uma revolução na integração do ensino com a indústria, né, do ensino com o mundo corporativo. Acho que é bem bacana. Acho que educação tem tudo para mudar. A parte que talvez era mais crítica era as pessoas terem mais confiança com o ensino à distância, está sendo quebrada, e a gente está tentando aprender como que a gente cria essa agilidade, essa flexibilidade. Acho que vai ser muito, muito legal o ensino no futuro, né? O Teixeira vai estar no lugar certo aí para ver grandes mudanças, né, Teixeira? Bom, deixar aí para vocês as palavras finais aí para a gente encerrar essa sessão de hoje. O Vinícius sempre deixa eu falar primeiro, né? Ainda bem que ele respeita os mais velhos, né, Vinícius? Que bom, né? Eu queria dizer que em 2003 ele falou do mestrado dele. Em 2003 eu nem estava trabalhando nessa época, eu devia estar usando fralda ainda nessa época. Só queria constar isso, tá? Então, vamos lá. Eu queria agradecer, né, o nosso amigo e convidado, né, Marcelo Teixeira, aí por compartilhar conosco, né, esses temas aí que a gente trouxe. Acho que são fundamentais. A gente sabe que o momento não é fácil, tem muita incerteza no momento, então tudo que a gente falar provavelmente vai ser uma grande aposta, né? Eu diria, assim, do que a gente conversou também, que como a gente puxou o tema da estratégia, eu acho que tem uma estratégia que antes era discutida, se entrava como um tema estratégico nas empresas, que ela não deveria mais nem ser discutida, né? Deveria ser o que a gente chama de projeto higiênico ou projeto estruturante,
que é a digitalização das empresas, né? Isso aí tem que acontecer, né? Independente do momento, ela vai ter que acontecer. Então é um projeto estruturante de qualquer empresa, você trabalhar em cima da digitalização, não tem mais como voltar atrás. E isso ficou muito evidente, né? Foi desnudo nesse momento, que todo mundo teve que parar, repensar, voltar para sua casa, e aí, como é que eu faço as coisas, né? Então, acho que trouxe essa reflexão nesse momento para a gente, tá? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, ao Marcelo, e fica convidado para outras conversas que a gente vai ter, outros bate-papos, né? E seja bem-vindo sempre. Um abraço, Marcelo. Obrigado, Cláudio. Prazer. Então, deixa eu também aqui agradecer ao Marcelo, ali, nosso primeiro convidado, né? Aí, nosso terceiro episódio, nosso primeiro convidado. Então, quero agradecer, não conhecia o Marcelo, e obrigado por ter aceito o nosso convite aí, ter enriquecido o debate. E como palavras finais aqui disso, eu acho que é um momento de virada, né? A cultura, ela impedia tudo isso que a gente falou, digitalização, inovação, etc. E é o momento da ruptura da cultura. A cultura vai ter que se moldar a tudo isso, né? Ela não vai conseguir impedir mais tudo isso. Então, acho que é o momento ideal para tudo isso acontecer. Eu acho que o DC, né, o pós-Covid aí, depois do Covid, vai ser, como o Rovina falou, é uma seara, um campo fértil para tudo isso acontecer, coisa que deveria ter acontecido no passado, por motivos diversos não aconteceram. Acho que vai ser um campo fértil para tudo isso aí. Então, mais uma vez, obrigado aí a todos que estão escutando esse podcast ou estão assistindo aqui no YouTube, e a todos aí que vão ver no futuro. Obrigado. Então, também gostaria de agradecer ao Marcelo pela presença dele aqui. Acho que o debate foi muito rico. Vários assuntos foram discutidos, e a única mensagem que eu deixo, na real, nem é uma mensagem, é um pedido, né? Que o Brasil tenha mais políticas para a gente revitalizar a nossa indústria, tá? E a gente trabalhe realmente em umas políticas muito mais assertivas e de médio e longo prazo, né? Que a gente possa ter uma indústria forte como já teve no passado. Eu também, minha formação, mesmo sendo ciência da computação, eu trabalhei muito tempo em software para manufatura, então a gente, queira ou não, a gente tem uma paixão ainda né, para esse segmento, né? E vamos ver o que vai ser os próximos capítulos aí desse pós-Covid. Charles, tem uma pergunta para ti, Charles, antes de ser a pergunta mais importante da noite. Você andou com alguma dessas bicicletas esse ano? Rovina, não andei e todos os caminhos estão vazios. Elas são de mentira, essas bicicletas, né? Mas vamos em frente, vamos lá, Marcelo. Papel de parede 3D. Bom, mas, pessoal, obrigado, Rovina, Vinícius, Cláudio, Charles, aí pelo convite. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês. E realmente é um assunto é um tema que eu gosto de conversar, e acho que quando precisarem novamente, né, de alguém para dar uns pitacos aí, eu estou à disposição. E eu vou, assim, Romina, eu sou um otimista, né, cara? Então, para mim, manufatura ano que vem vai bombar ano que vem, né? A indústria vai ter que tirar um atraso grande. O mercado vai consumir, vai voltar a consumir de outra forma, né? E aí está na mão da TI, né? O pessoal aí de TI se prepare, porque vai ter uma demanda muito grande para essa área. Esse pessoal vai ter que estar realmente preparado, porque a indústria está preparada, né? Tem até ociosidade, né? A gente precisa vender, a gente precisa desovar a produção. E acho que tem que ter ferramenta aí, tem que ter meios, né? Drone entregando, sei lá, né? Trem de alta velocidade, caminhão autônomo, enfim, né? Eu acho que a TI vai ter um trabalho estruturante aí bastante forte. Mas, sim, para encerrar, eu quero agradecer, e as conclusões aí que vocês tiraram foram sensacionais, me ajudaram muito, pelo menos, né? Me motivaram ainda mais. Obrigado. Legal, eu sou otimista também, Teixeira, e eu espero até que a gente vive um momento nacionalista que a gente não vivia no passado, e que eu não quero entrar em ideologia, né? Não é minha. Eu sou um cara mais libertário do que nacionalista,
Mas acho que é um momento para a gente discutir isso, a nossa capacidade de manter empregos, de a gente manter independência, soberania, tudo mais. Eu acho que a gente tem de pensar a indústria no seu papel nisso, e também da gente de entender a nossa estratégia como país. Então, espero que realmente, em algum momento, a gente consiga enxergar setores que possam ser essenciais, que a gente queira ter desenvolvimento, que não seja só agrícola, que tenha um valor agregado adicionado, e que a gente tenha a indústria 4.0, 5.0, 6.0, que a gente consiga realmente ser referência em muitas coisas, né? E tenho certeza que a gente consegue ser isso se a gente quiser, né? Dentro de um plano mais orquestrado. Espero que isso aconteça. Se não acontecer, que aconteça essa orquestração pelas próprias empresas. E também acho que isso é possível. E, enfim, então vamos torcer para o ano que vem ser ótimo. A gente tem muita coisa nova pela frente e vamos torcer que as empresas consigam montar a sua estratégia, né? Mesmo que ela seja muito ágil, que ela mude, a gente tem de conseguir ter isso. E a estratégia direcione os processos, né? A gente, na EUAX, a gente vende isso, né? A gente promove, a gente advoga isso, né? Essa necessidade das empresas terem uma estratégia ágil, que muda conforme a coisa acontece, que seus processos acompanhem essa estratégia, sem amarras, e que a gente consiga tornar nossas empresas sempre empresas produtivas, empresas que geram um retorno para o país, para a sociedade, para as pessoas, né, que cumpram o seu propósito e que consigam fazer com que a gente tenha uma sociedade maravilhosa, como é a que a gente tem no Brasil, né? Podia ser melhor, mas ela é maravilhosa. Bom, pessoal, encerrar a live de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Teixeira, é um amigo do coração. É fantástico ter você aí. Espero que a gente possa trazê-lo mais vezes aí. Ok? Grande abraço a todos aí. Abraço a todos. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, valeu. Tchau, Renan.